bom começo de semana! Esse é o Refil. A partir de agora, você fica cheio de assunto para encarar essa segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Eu sou o Arthur Gubert, seu tudólogo profissional. E eu reuni algumas coisas bem interessantes para você hoje, ó. O Roblox tá mudando as regras e mirando na segurança das crianças, algo pelo qual o game já foi muito criticado. Ainda no universo dos jogos, vou te falar sobre os ativistas anti-governo americano que estão protestando dentro do GTA e do Fortnite. Tem também as novas regras para ciclomotores que entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2026 aqui no Brasil. Não vai mais ser tão barbado assim você pilotar sua bicicleta elétrica. Ainda vou te contar sobre a primeira edição do gibi do Super-Homem, que quebrou recorde e foi vendido por 48 milhões de dólares num leilão. E o DNA, que revelou detalhes sobre um chiclete mascado há 10.500 anos. Tudo isso no programa de hoje. Já fez o refil do teu café por aí? Pois é, vai enchendo a caneca, que é pra não dormir e se manter ligado nos assuntos que não vão aparecer na sua timeline. Antes de mais nada, deixa eu te convidar para fazer parte da comunidade do programa. O link para entrar no grupo de WhatsApp tá na descrição do episódio. E por ali eu mando todos os dias, junto com a postagem do programa, a lista dos assuntos do dia, com os seus respectivos links para você se aprofundar. E também mais algumas coisas que só quem faz parte do grupo recebe. Te convido também para te inscrever no canal do YouTube. Pois é, o programa tá em vídeo, você pode curtir ele na sua tela grande enquanto toma café da manhã, enquanto prepara o seu dia, ou ainda de compartilhar e seguir e comentar no Spotify, no Apple Podcasts, para que a gente possa se manter vivo por muito mais tempo. Agora, se você for um grande fã do Refil, te convido a apoiar, ser um contribuinte em apoia.se/refilpodcast. Você pode dar uma graninha todos os meses para ajudar a pagar as contas do programa, tá bom? Mas vamos que vamos, porque o assunto hoje começa muito bom. Lá na revista Crescer, teve um artigo bastante interessante sobre o Roblox, porque ele vai passar por uma das maiores mudanças de segurança desde que virou um fenômeno entre crianças e adolescentes. Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, afilhados, se convive com crianças, já sabe que o Roblox é onde eles querem estar. Bom, a plataforma anunciou que a partir de 2026 só vai liberar o uso do chat para quem fizer verificação de idade, seja por reconhecimento facial ou por documento. É um movimento importante, porque assim, esse ambiente do Roblox reúne milhões de menores de idade que se conectam todos os dias. E quem não fizer essa checagem aí de foto, de documento, não vai poder se comunicar dentro do jogo. É o fim, né, daquela coisa de qualquer um fala com qualquer um. E depois da verificação, todos os usuários passam a ser separados em 6 faixas etárias. E o chat só vai ser liberado entre idades compatíveis. Isso corta imediatamente a comunicação entre crianças e adultos desconhecidos, que é justamente o ponto mais sensível dessa mudança toda, né? Para menores de 9 anos, o chat dentro dos jogos fica desligado por padrão e só abre com a autorização dos pais. Para menores de 13, conversas fora dos jogos também vão ser limitadas. É uma reorganização completa da forma como as interações acontecem dentro do Roblox. Claro, tem exceções. E feitas com cuidado, tá? Seguinte, adultos conhecidos como pais, irmãos, um tio, né, que você quiser autorizar, vão poder conversar com as crianças usando uma nova ferramenta chamada Trusted Connections, que confirma o vínculo real entre as pessoas antes de liberar o acesso ao chat. Até o Roblox Studio vai mudar, tá? Para usar as ferramentas ali de criação de jogos, né, de criação colaborativa, todos os criadores vão ter de estar em faixas etárias compatíveis. A ideia é garantir segurança não só no jogo, mas também no ambiente de trabalho, né, onde as pessoas criam os minigames que integram o universo do Roblox. E as regras não param por aí, tá? Todo chat de texto e de voz vai ser monitorado. Não tem mais criptografia. Pedidos de dados pessoais vão ser bloqueados. Fotos e vídeos continuam proibidos. E links externos só poderão ser usados por quem comprovou a idade. Para completar, pais ganham mais ferramentas para acompanhar as conexões dos filhos.
Muito bom, hein? Gostei. No fim das contas, o Roblox está tentando definir esse novo padrão de segurança, que é algo que se fala muito hoje em dia. A gente chegou numa maturidade digital onde finalmente estamos falando de ambientes seguros para a molecada. Se você é ouvinte do Refil, já me escutou falar aqui, né? Deixar teu filho sem supervisão na internet é igual colocar ele no centro da cidade e ir embora. Tu não sabe quem vai falar com ele, tu não sabe o que ele vai fazer, tu não sabe o que vão oferecer. Então, assim, coisa boa, tá? Que bom, veio em boa hora essas definições do Roblox. Fico muito mais tranquilo. As minhas meninas não jogam ainda, elas têm 1 ano e meio só, né? Mas os meus afilhados, o meu sobrinho, eles gostam do Roblox. E o Roblox é muito bacana, pô. Eu não sou contra os jogos, aliás, cresci jogando, né? O game multiplayer fez parte da minha vida e faz parte da minha vida até hoje. Jogo pra caramba. Agora, justamente por jogar e por estar jogando há muito tempo que eu sei como esses ambientes aí são tóxicos e perigosos. Vamos seguir nesse universo dos jogos porque essa matéria da Wired fala sobre uma cena bastante curiosa que está acontecendo dentro do Fortnite e do GTA V, né? Do GTA Online. Ativistas estão usando os próprios jogos como campo de treino para enfrentar as ações do ICE, que é aquela agência de imigração nos Estados Unidos. Esse assunto tá super quente lá fora, né? E não só lá fora, porque a gente acaba usando essas movimentações do ICE, né? Do ICE, que é a agência que encontra imigrantes ilegais, para falar sobre o problema da imigração no mundo inteiro. Agora, lá nos Estados Unidos, a polêmica tá bem grande, tá? E o que esses caras estão fazendo dentro dos jogos? Ao invés de partidas comuns, os jogadores se organizam em roleplays, né? Que são assumindo papéis, fazendo um teatrinho, simulando justamente as batidas, as abordagens e as detenções que o ICE faz nos Estados Unidos com imigrantes. Tudo isso para ensinar pessoas, especialmente os próprios imigrantes, a reconhecer os seus direitos em situações reais. Uma resposta criativa num ambiente que o governo americano já usa, né, videogames como uma ferramenta de comunicação e até de recrutamento. Esse movimento nasceu do New Save Collective, que é um grupo de gamers com histórico de ativismo que decidiu ocupar o mesmo espaço aonde outros grupos extremistas e instituições oficiais vinham influenciando os jogadores. Esses caras aí do New Save Collective organizam eventos dentro dos jogos, organizam streams educativos e até caçadas temáticas no Fortnite para discutir xenofobia, proteção comunitária e como agir quando alguém presencia uma abordagem do ICE. É uma maneira de transformar o mundo virtual numa aula prática, né? Para quem nunca viu uma operação dessas de perto, né? Essa disputa por narrativa dentro de jogos não é nada nova. Por anos, por bastante tempo já, espaços como Roblox, o GTA RP, né? Outros jogos clássicos de FPS, né? Que são aqueles onde você vê a arma na frente, tipo, sei lá, Call of Duty, né? O Battlefield. Todos esses aí já vêm sendo ocupados por mensagens de extrema direita. Campanha de recrutamento militar, conteúdo que romantiza a violência. E agora esse outro grupo aí, o New Save Collective, tá tentando virar o tabuleiro. Eles contam com criadores de conteúdo, com advogados, com policiais e com integrantes que usam os jogos para simular situações reais e ensinar de forma segura o que é permitido e o que é abuso e como cada pessoa pode agir, seja um imigrante, um cidadão ou só uma testemunha, na hora que vê uma dessas abordagens lá nos Estados Unidos. A real é que os jogos hoje, né, são arenas culturais, digamos assim. Ali dentro acontecem debates, ali dentro acontecem conversas, ali dentro iniciam-se movimentos, né? E esses ativistas sabem que, diante da desinformação e diante da influência dos jogos na vida dos jovens, tá aí um ambiente para você fazer política. Muito interessante. Agora vamos falar de Brasil, porque a partir de 1º de janeiro, agora de 26, os ciclomotores passam a seguir regras muito mais rígidas no trânsito brasileiro. As famosas cinquentinhas, né? Aqueles veículos, os elétricos e tal, que chegam no máximo 50 km por hora, agora precisam ser tratados como veículos de verdade. Vai ter que ter placa, registro no Renavan, licenciamento anual, documentação completa. A resolução do CONTRAN deu 2 anos para adaptação e esse prazo acaba no fim de 25. Então, ou regulariza ou não circula.
Esse movimento acontece no momento de explosão dos modelos elétricos. E para evitar confusões, o CONTRAN separou tudo por categoria. Então olha só, bicicleta elétrica com pedal assistido continua livre de habilitação e de emplacamento, tá? Mas qualquer equipamento com acelerador e desempenho acima do permitido vira ciclomotor. Isso inclui modelos muito usados hoje em cidades grandes, né? E uma vez classificados como ciclomotores, as exigências passam a ser as mesmas para carros de combustão, carros elétricos. Outra grande mudança é a habilitação, tá? A partir de 26, só pode pilotar um ciclomotor quem tiver uma ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotores, ou a CNH, que é a de moto, né? Sem isso, a infração é gravíssima, com multa e retenção da sua motonetinha elétrica. Além disso, passam a ser obrigatórios todos os equipamentos de segurança: espelho, farol, lanterna traseira, velocidade marcada no painel, buzina, pneu em bom estado, controle de ruído, capacete, vestuário adequado. Então assim, o ciclomotor agora vai ter que rodar que nem uma motinho, e não mais como um troço que tu compra numa loja e sai pilotando pela cidade sem pensar em mais ninguém. E tem mais, ó. Os ciclomotores ficam proibidos de entrar em vias rápidas ou rodovias sem acostamento ou faixa autorizada. Essa regra endurece porque, com mais circulação e mais velocidade no trânsito urbano, aumentam os riscos envolvendo veículos leves eletrificados. Tem muito acidente acontecendo, tem muita gente sem noção usando essas coisas aí, tá? Cara, eu tô achando que eu tô virando um chato, porque, porra, eu fui um adolescente, eu fui um jovem adulto revolucionário, eu queria anarquia. Eu olhava pro caos e dizia assim, kkkk, caos. Eu ria na cara do caos. E agora eu tô dirigindo meu carro e vem um maluco de bicicleta elétrica que tá metade do tempo na calçada, metade do tempo na rua, desviando de gente, desviando de carro. E eu quero mais é que ele caia e se quebre pra aprender que trânsito é lugar de regra. Dito isso, eu sou a favor dessas mudanças todas aí, ok? Agora vamos falar de dinheiro, ó, porque um dos maiores símbolos da cultura pop acabou de quebrar mais um recorde. A primeira edição do Super-Homem, lançada lá em 1939, foi vendida por 48 milhões e 800 mil reais. Ele virou o quadrinho mais caro da história. O mais impressionante é como é que essa revistinha aí apareceu, tá? Se liga. Ela estava esquecida num sótão, numa casa lá na Califórnia, guardada numa caixa de papelão coberta por um monte de jornal velho. 3 irmãos encontraram a revistinha enquanto esvaziavam a casa da mãe depois que ela morreu e descobriram que tinha um tesouro escondido. A cópia estava num estado quase perfeito, que é uma coisa raríssima, né? Para uma peça que atravessou aí quase 90 anos. Inclusive a Heritage Auctions, que é quem fez o leilão, classificou esse exemplar como o melhor já avaliado. E a história só melhora, tá? Olha só, a mãe desses 3 irmãos aí já tinha comprado os quadrinhos ainda na juventude, junto com o próprio irmão dela, lá durante a Grande Depressão. E pra família, essa caixa esquecida não era só valiosa, ela carregava memórias de um tempo em que as histórias em quadrinhos eram um refúgio, né? Num mundo muito difícil. Essas historinhas surgem justamente quando os Estados Unidos passam por essa devastação econômica e as pessoas estão carentes de entretenimento, num mundo ainda sem televisão, dominado pelo rádio. As revistinhas, né, as histórias em quadrinhos faziam a alegria, né, das famílias que estavam sem emprego, estavam sem dinheiro. Então, o preço final, né, de 48 milhões e 800 mil reais também explica um pouco a importância, né, desse gibi. O Super-Homem número 1 foi a primeira revista solo do herói, impressa numa triagem de 500 mil de cópias e que foi lançada logo depois do sucesso de Action Comics, de 1938. Então, a Action Comics mostrava o Super-Homem e um ano depois saiu a revistinha solo do Super-Homem. Aliás, o recorde anterior era justamente da Action Comics Number 1, né? E agora não é mais. Agora é o Super-Homem, que com a nova marca reafirma o seu papel no topo do imaginário americano, né, velho? Ele é um símbolo. Foi criado por 2 caras, pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster. Já foi filme, brinquedo, chiclete, símbolo nacional e agora o quadrinho mais valioso do planeta. O Super-Homem. O clássico Super-Homem. Vamos fechar falando de história, porque olha só que coisa interessante. Arqueólogos na Estônia
encontraram uma coisa que parece pequenininha, e até é em tamanho, mas que abriu uma janela gigante para o passado. É um pedaço de chiclé pré-histórico, e que eles descobriram que foi mastigado por um adolescente há 10.500 anos. Era um pedaço de piche de bétula, um tipo de resina usada na Idade da Pedra como cola. Também usavam como remédio para dor de dente e simplesmente como uma coisa para ficar mastigando ali, né? Esse material estava cheio de marcas de mordida e guardava algo ainda mais raro, que é a saliva fossilizada. E justamente a partir desse resíduo, os cientistas da Universidade de Tartu, lá da Estônia, conseguiram extrair o DNA e reconstruir detalhes de quem mastigou. Era provavelmente uma menina de cabelos e olhos castanhos. Olha que coisa interessante. E só isso mesmo, tá? Já chamou atenção porque desafia aquela imagem padronizada de que todos os habitantes do norte da Europa eram loiros e de olho claro, né? Bom, os pesquisadores compararam esse DNA com um banco genético moderno, enorme. 20% da população da Estônia já está catalogada. Isso permitiu interpretar com mais precisão esse material ancestral. Essa descoberta tá aparecendo num documentário bastante interessante, tá? Que eu até sugiro que você procure aí. Se chama Hidden Estonia, Land of Fire and Ice, que fala sobre a Estônia e que aparentemente não tem graça nenhuma, mas ao assistir esse documentário você vai ver como ele é rico em história humana. Então vale a pena você procurar, tá? Porque assim, o norte da Europa preservou, justamente por causa do frio, muita coisa. Então a gente tem ainda, né, muita coisa a ser descoberta, fora tudo que já foi encontrado dos vikings, né, daquele povo que morava lá na Península Nórdica. Então é um lugar ainda com muitas riquezas a serem encontradas. A equipe lá da Universidade de Tartu analisa outras coisas que também foram encontradas lá na Estônia, lá, coisas bem excêntricas, tipo uma cruz medieval de 800 anos com símbolos de fertilidade que faz barulho quando balança, tipo um chocalho, né, em forma de cruz. E tem também um túmulo muito louco, da chamada Senhora de Cucruz, que foi enterrada no século XII, com joias, facas, comida e até um ovo fertilizado. Olha só que loucura, né, meu? Pequenos objetos, grandes histórias. Muito legal. E eu acho que ficar sabendo dos detalhes das pessoas daquela época torna tudo mais interessante, porque nos aproxima, né? A gente tende a olhar pra pré-história como essa coisa distante, descolada, né? Aquelas pessoas com aquela cara meio de sei lá, de selvagem. E quando tu vê, e quando tu acha um chiclete e descobre que era um adolescente que tava comendo, pô, cara, parece que transporta pro nosso tempo, né? Curto muito essas notícias aí, espero que você também tenha gostado. Bom, o Refil vai ficando por aqui, tá? Desejando que você tenha uma excelente semana e te convidando aí pra curtir os episódios da semana passada. Caso não tenha ouvido, o Refil não fica velho, demora pra ficar velho. Inclusive, nesse sábado estreou o primeiro episódio do Refil Livre, tá? Onde eu respondo perguntas, comento opiniões, falo o que eu penso sobre tudo aquilo que você me pede. Pra você me pedir alguma coisa, seja uma dúvida, um conselho ou a minha opinião a respeito de um assunto, pode mandar ali direto no grupo do WhatsApp do Refil, eu tô ali, meu contato tá ali. Ou pode me procurar no @ArthurDeVerdade, no @RefilPodcast ali no Instagram, mandar em forma de comentário ou até por e-mail, caso você queira se manter anônimo. O e-mail é contato@refilpodcast.com.br. Fora isso, te convido para estar de volta amanhã novamente, porque o Refil vai ao ar de segunda a sexta, às 6 da manhã. A gente se vê. Beijo. Tchau.